O objetivo desse vídeo é fazer uma introdução à noção de aprendizado de máquina no contexto da disciplina de inteligência artificial e mesmo da computação em geral. Então, para entender isso, a primeira coisa que a gente vai ver é como funciona a computação mais tradicional, né? A computação tradicional é baseada na noção de programa de computador, uma sequência de instruções que, dado uma determinada entrada, produz uma saída. É um programa clássico. Ele é executado, pega uma entrada, produz uma saída. Existe aqui a figura de uma pessoa, né? O desenvolvedor, que é quem escreve esse programa. Ou seja, é função dessa pessoa determinar a saída que vai ser produzida pelo computador, dada uma determinada entrada. Isso é computação clássica. No caso da inteligência artificial, a gente migra um pouco a noção de computador para a noção de agente, né? Essa foi uma ideia introduzida pelo Alan Newer no artigo The Knowledge Level. Então, nesse contexto, você não tem mais um computador, mas você tem uma figura que é chamada de agente. Esse agente ele está constantemente percebendo o seu ambiente e escolhendo uma determinada ação. Como é que ele faz essa decisão? Ele tem um mecanismo, né, uma espécie de processo aqui de raciocínio que, dado o que o agente está vendo, dado um determinado objetivo que esse agente tem, e dado principalmente um conhecimento a respeito do domínio de aplicação que esse agente tem, ele escolhe uma determinada ação. Então, esse processo que está aqui, ele fica constantemente executando, percebendo o ambiente, escolhendo uma ação que atinge esse objetivo, dado um conhecimento que ele tem a respeito do domínio de aplicação. Esse é o agente mais clássico da inteligência artificial. Bom, qual que é a função aqui da pessoa, né, do usuário, né? Que é quem vai determinar o comportamento desse agente. Ele vai determinar esse conhecimento. A gente pode dizer assim que ele faz uma especificação do que ele sabe a respeito daquele domínio de aplicação, e ele escreve isso na forma de conhecimento. Claro que é um pouco mais fácil do que escrever um programa, porque você não precisa determinar exatamente como, né, que instruções exatamente o computador vai executar, mas você determina um conhecimento sobre um domínio, o que é eventualmente mais fácil de fazer. Mas o que pode vir a acontecer? Por alguma razão, essa pessoa aqui, ela não consegue nem fazer essa flecha aqui, não consegue nem escrever um programa, também não consegue escrever o conhecimento, porque ela não tem isso de forma clara para ela mesma, então ela não sabe, né, fazer uma especificação formal do seu conhecimento, ou porque ela não quer, ou porque ela não pode, enfim, existe algum impedimento que faz com que essa flecha aqui não possa ser realizada. Então, quando a gente não consegue especificar o conhecimento, a gente pode usar novamente as máquinas para resolver esse problema, e aí entra, de fato, o aprendizado de máquina. Então, eu vou fazer aqui o contexto, mesmo de cima. A gente tem o mesmo agente, mas agora eu vou botar aqui um asterisco, porque ele é um agente que tem a capacidade de aprender. Ele funciona também, ele vai ter uma percepção, vai escolher uma determinada ação, como o agente ali de cima, ele tem um mecanismo de raciocínio, ele tem um objetivo, ele tem uma base de conhecimento, e esse processo funciona igual lá de cima. Então não tem muita diferença na essência de como esse agente se comporta, como ele escolhe uma determinada ação, também é baseado em conhecimento. A diferença agora com o aprendizado de máquina é que esse conhecimento ele vai vir não de uma pessoa, mas ele vai vir de um processo, de uma técnica, de um algoritmo de
aprendizado de máquina. E qual é a entrada para esse mecanismo de aprendizado de máquina? Existem várias alternativas. A mais clássica é que ele vai ter como entrada exemplos de comportamento de um especialista naquele domínio de aplicação. Então, de uma certa forma, esse agente ele vai observar como esse indivíduo aqui se comporta, ou seja, dado percepções que esse indivíduo tem e ações que ele tem, né, o agente observa várias vezes esse comportamento desse agente, que também funciona, essa pessoa funciona como agente, constantemente está percebendo e agindo para resolver um determinado problema. Isso produz exemplos de comportamento e esse agente vai tentar imitar esses exemplos. Né? Um aprendizado por exemplos, ou a gente poderia dizer assim, um aprendizado por imitação. Vou tentar imitar esse indivíduo aqui. Então, vários exemplos entram como entrada para essa técnica de aprendizado de máquina, que tem como saída um conhecimento, que daí vai ser usado pelo agente para escolher o que ele vai fazer. Né? Então, talvez de uma forma um pouco resumida, se eu quisesse apresentar aqui as características de cada uma das etapas, né? Nesse primeiro caso aqui da computação clássica, o que a pessoa tem que determinar é exatamente como o computador vai funcionar, né? Exatamente que passos, que instruções, em que sequência o computador tem que executar. E ao computador cabe meramente executar essas instruções. No segundo caso, da IA clássica, o que cabe ao desenvolvedor é ter o conhecimento, né? É escrever ou explicitar o conhecimento daquele domínio de aplicação, ou seja, ele tem que dizer do que se trata. E cabe ao agente decidir que ações vão ser executadas. Então, claro, a máquina ganhou um pouco mais de autonomia aqui, porque ela não simplesmente executa, mas ela agora decide o que fazer. E o desenvolvedor tem que ter conhecimento e explicitar esse conhecimento. No caso de aprendizado de máquina, cabe ao desenvolvedor prover exemplos e cabe ao computador aprender a partir desses exemplos, para daí então poder decidir por uma ação e executar essa ação. Né? Então, claro, o que os casos de antes faziam, né, esse agente aqui faz tudo o que esse fazia e o que aquele fazia. Bom, qual que é a grande problemática, né, da área de aprendizado de máquina? Qual que é o grande problema? Qual que é a grande dificuldade para esse agente asterisco funcionar? É o seguinte, imagina que esse agente está observando o seu usuário e viu que numa situação 1 ele fez a ação 1, numa situação 2 ele fez a ação 2. Daí, isso é o que ele tinha para aprender, ele tinha só 2 exemplos, né? E daí agora ele vai passar a funcionar, né? Então, imagina que ele percebe que ele está numa situação 1, e daí é o mínimo que se esperava de um aprendiz, né? É que ele fizesse a ação a 1, quer dizer, ele faz uma imitação literal do especialista, ele decide exatamente igual, isso é relativamente fácil, né? É só guardar os exemplos. Se aparecer uma situação 2, ele deveria, né, fazer a ação 2, que foi a que o especialista fez. O grande problema é que se aparece uma situação 3, o que esse agente vai fazer? Porque ele nunca viu esse especialista aqui tomando uma decisão na situação 3. E o que ele faz? Né? Então, a quantidade de situações, né, esse conjunto P aqui, em geral é muito grande, tende ao infinito em várias aplicações, e a gente nunca vai ver esse usuário aqui agindo em todas as situações possíveis. Então, a gente tem, os exemplos são um subconjunto bem pequeno das potenciais situações que existem e as decisões que foram tomadas. Além disso, esse cara aqui também eventualmente pode decidir errado, né? O que ele fez nem era muito certo.
e ele age diferente, de forma inconsistente, às vezes, enfim, tem vários problemas. Mas o principal é o fato de que os exemplos são um conjunto parcial dos pares percepção-ação possíveis, né? Então, o que esse agente, o que essa técnica de aprendizagem de máquina tem que conseguir fazer para ela ser uma boa técnica de aprendizagem de máquina? Ela tem que conseguir generalizar esses exemplos. Então, essa palavra aqui, generalização, é o principal desafio da área de aprendizagem de máquina. O que ela significa? A partir de alguns poucos exemplos, eu tenho que generalizar um conhecimento que é capaz de tomar decisões em qualquer situação que o agente venha a se encontrar. O agente tem que decidir e esse conhecimento tem que ser bom o suficiente. Tem que generalizar esses casos particulares, né? Está relacionada a essa palavra a questão de indução. Ou seja, a partir de fatos concretos, eu tenho que produzir uma regra geral que serve para todos os casos. Então, esse é todo o desafio da área de aprendizado de máquina e a gente vai começar a ver soluções para isso nos próximos vídeos.